E galera, tô fazendo esse vídeo aqui, que de certa forma é uma continuação para aquele vídeo que eu fiz falando sobre doutrinação marxista. E no início desse vídeo eu vou reforçar um pouco algumas ideias que eu passei lá, principalmente para dizer que eu continuo concordando que eu acho que não existe doutrinação marxista, isso é uma bobagem sem igual. Primeira coisa, primeiro que, vamos falar a verdade, a direita, a maioria das pessoas, não é nem a direita, a maioria das pessoas não faz ideia do que é o marxismo. A maioria esmagadora. Aí elas vêm falar com esse negócio de marxismo cultural, ideologia de gênero. Olha, primeiro que eu acho que isso. Vamos falar primeiro do termo marxismo cultural. Eu acho que isso não se encaixa com o marxismo. Porque, pelo menos até onde eu estudei, o que Marx disse é que a infraestrutura determina superestruturas, né? Ou seja, a forma de produção de bens materiais de existência de uma sociedade é o que determina as formas de manutenção dessa produção de bens, né? Ou seja, tipo, você primeiro estabelece como é a economia dessa sociedade, como é a produção de bens dessa sociedade, e isso vai determinar as formas de manutenção disso, né? As infraestruturas, como educação, família, religião. Então é a infraestrutura que é o determinante ali, né? E ao meu ver, você falar em marxismo cultural é o contrário, né? Porque a cultura é uma superestrutura, né? Então, se você está tentando implantar um marxismo por convencimento e doutrinação ideológica, você está fazendo o contrário do que o Marx falou, né? Que o Marx falou que era a infraestrutura que deveria determinar. É o que você está falando, não, que você vai usar uma superestrutura para mudar a infraestrutura. Não, para mim não faz sentido. Para mim o termo marxismo cultural já é uma merda por si só. E sinceramente, muitos conservadores que estudam isso, que estudaram mesmo o marxismo, eles sabem que isso é uma merda. Eles sabem que esse conceito é contraditório. Só que tem um negócio que chama desonestidade. Os caras de propósito. Que quem estudou Marx e sabe que, que é uma infraestrutura, uma superestrutura, e usa o termo marxismo cultural para querer dizer que está tentando implantar o marxismo através de cultura, essa pessoa só tem uma palavra para isso: desonesto. Não tem outra palavra. Bom, e o outro termo, né, a ideologia de gênero e coisas assim, né, entra no mesmo problema, né? É um convencimento através de cultura e o que Marx falou é o contrário, né? Que na verdade é as formas de produção, os meios de produção que vão determinar o resto. Então, para mim, e se falar que existe uma doutrinação marxista baseada nisso é falácia da pior espécie, sabe? Bom, aí eu vou fazer a seguinte pergunta: quantas pessoas você conhece que são marxistas? Eu não perguntei quantas pessoas de esquerda, eu perguntei quantas pessoas são marxistas. Perguntei quantas pessoas defendem socialização dos meios de produção, quantas pessoas acreditam nos métodos de Marx, o materialismo histórico, o materialismo dialético, quantas pessoas acreditam, por exemplo, que herança é um dos problemas, uma das origens da desigualdade social, no sentido que famílias deixam herança e isso está propagando propriedade privada e continua afastando o proletário da propriedade privada, porque o dono de uma indústria, o filho vai continuar sendo dono da indústria e o filho trabalhador continuar sendo trabalhador para o filho do dono da indústria. Então, quantas pessoas você conhece que realmente acreditam nisso, que defendem essas ideias? Que defende, por exemplo, que infraestrutura determina a superestrutura? Quantas pessoas você conhece que defendem, por exemplo, a ideia de fetichismo? Quantas pessoas você conhece que realmente entendem isso, falam disso com propriedade e defendem essas coisas ao fundo? Seja honesto com você mesmo para dizer que se você conhece, dá para você contar no dedo que são raríssimas exceções. E a verdade é essa. A verdade é que não só não existe doutrinação marxista, como as pessoas não sabem o que é o marxismo. Na verdade, é quase um processo inverso, né? É um processo assim, de desensinamento marxista que essas pessoas estão fazendo. E, e, e qual que é o meu ponto para falar sobre isso, né? Ao meu ver, exatamente esse é um dos principais motivos de eu acreditar que o marxismo tem que ser ensinado nas escolas. Se for possível, se houver tempo, até com mais profundidade do que é ensinado.
Primeira coisa é para colocar esses conservadores no lugar e mostrar que eles não sabem do que eles estão falando, que o que eles estão chamando de marxismo não é marxismo, sabe? Que eles não entendem as premissas e o método do marxismo. Primeira coisa é essa. E a segunda coisa é que eu conheço pouquíssimas pessoas que têm conhecimento profundo de Marx e são marxistas. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu acredito que você ensinar o marxismo e depois você ensinar outras coisas para a pessoa entender que não é só aquilo que existe no mundo é algo extremamente benéfico. É algo que vai ser muito bom para a formação daquela pessoa. Porque é muito difícil uma pessoa virar um ideólogo fundamentalista de uma causa quando ela tem. Quando essa causa para ela é só mais uma, essa teoria é só mais uma dentre muitas que ela estudou. Será que. Vocês aí comentem depois. Será que ficou claro esse meu ponto de por que eu acho importante que se ensine várias coisas? Então, esse é um dos motivos, são um dos motivos que eu acho que é fundamental o ensino do marxismo. Mas tem um motivo que eu acho que ele é muito forte, que justifica ensinar o marxismo nas escolas, que é fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre como os fatos da sociedade têm causas externas, que eles não se explicam por si só. Que é um problema que eu vejo no pensamento de muitos liberais, sabe? O sujeito quer pegar o pessoa ali na sociedade, quer isolar e tratar como autista. Eu acho extremamente problemático e isso não é benéfico. Eu não estou falando que todos os liberais fazem isso, estou falando que eu já vi muitos liberais fazendo isso. O que eu quero dizer? A importância de estudar o marxismo é exatamente isso. É colocar essa pessoa, inserir ela num meio, tentar entender essa conjuntura, sabe? Ter abstração para enxergar o que está por volta, olhar para isso e falar, olha, tem tais fatores que influenciam no que essa pessoa faz dentro dessa sociedade. E eu acho fundamental você aprender a pensar dessa forma. E, assim, outros pensadores também vão te instigar esse tipo de pensamento, né? Como Freud e Nietzsche, só que você não tem tempo e nem vejo razão para você ensinar Freud e Nietzsche na escola, né? Apesar não que Marx não seja tão complicado quanto Nietzsche, mas talvez seja até mais complexo em alguns pontos, né? Porque tem algumas coisas técnicas ali em Marx, só que eu acho mais direto e intuitivo você ensinar logo o Marx, que tem, tem ideias que remetem tanto à sociologia quanto à economia e etc, né? Então eu acho isso um fortíssimo motivo para se ensinar Marx, exatamente enxergar a pessoa a entender que as coisas ali têm influências externas e que você não consegue isolar aquele indivíduo da sociedade, tratar ele como autista e achar que você vai entender. É bem aquele negócio de não usar sempre a desculpa da escolha, né? Por que tal pessoa fez isso? Porque ela escolheu isso. Por que tal pessoa fez tal coisa? Porque ela escolheu fazer aquilo. Tudo vira escolha, e não é. As pessoas são influenciadas. E eu tenho um exemplo muito claro para mostrar isso. Por exemplo, você é influenciado pela taxa de dopamina no teu corpo. Você controla a taxa de dopamina no teu corpo? Não, você não é simples assim. Ah, agora eu quero abaixar a taxa de dopamina do meu corpo. Você não vai. Não vai ser simples assim, né? Tua vontade não é tão absoluta quanto você pensa. E ao meu ver é um benefício muito grande de você saber analisar o mundo a partir de um método marxista, é você realmente entender esse aspecto de que a sua escolha não é tão absoluta quanto você pensa e que você é influenciado por coisas externas. E não é só o pensamento de Marx que eu acho que ajuda nisso. Eu vejo que aprender Durkheim, por exemplo, também ajuda muito, né? Porque Durkheim vai lá e fala que os fatos sociais são externos. O sujeito entender isso também para mim é muito importante para ele ter esse tipo de pensamento. Principalmente porque isso é um pensamento bem científico, na verdade. Não estou falando que o marxismo e que a teoria durkheimiana eram científicas no sentido que a gente tem de ciência moderna, né? O que eu estou dizendo é que a ciência também compartilha desse tipo de pensamento, de tentar entender as causas para aquele fenômeno olhando para tudo, olhando para o que está ao redor.
Então, na verdade, se você for bem ingênuo, é aquele exemplo que eu dei no vídeo sobre indutivismo ingênuo, sobre o do experimento de Hertz, né? Se for ser bem ingênuo nisso que eu tô falando, você pegaria lá o experimento de Hertz, você tem que mudar o tamanho do laboratório, mudar as dimensões, tudo, sabe? Fazer uma vez no inverno, outra vez no verão, sabe? Fazer uma vez no Polo Norte, outra vez no Polo Sul, fazer uma vez na Europa, outra nos Estados Unidos, para mudar todas as condições que você puder para testar todas as influências externas. É, lógico que isso também não deve ser visto de forma ingênua assim, né? Você tem que ter uma teoria para testar, eu já expliquei isso. Só que é fundamental você conseguir entender que, por exemplo, não basta você isolar um circuito elétrico ali do mundo e achar que você vai entender as influências e os fatos daquele circuito sem querer entender o que está por volta dele. Não dá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Novamente, se eu falei merda, se você não concorda com o que eu falei, comenta aí embaixo, a gente discute. O segundo negócio que eu falei não foi técnico, se eu deturpei alguma coisa, beleza. Se eu entender que isso é verdade, eu vou me retratar como eu já fiz antes. Então, é isso aí. Compartilhem, comentem, e deem like aí. Falou e até mais.